Opa, opa! Chegou a hora de a gente revisar a nossa aula 67, 67.1, que a gente trabalhou com o que, gente? Regra de 3 simples. Beleza? Vamos fazer uma revisão da nossa aula. O que a gente aprendeu? Vamos lá na nossa telinha 67.2, é regra de 3 simples. Então, o que a gente viu? Lembra os 4 passos da resolução da regra de 3? Se não lembra, vamos fazer aqui, vamos elencar um por um. Primeiro passo, criar uma tabela e agrupar as grandezas na mesma ordem, da mesma espécie, na mesma coluna. Isso, a gente viu isso na aula passada, organizou a tabela bonitinho, colocou as grandezas e aí a gente conversa com o problema. Segundo passo, que é identificar se as grandezas são inversamente ou diretamente proporcionais. Isso é importante porque isso vai me dizer o caminho que eu tenho que fazer para encontrar o meu X do problema. Terceiro passo, montar a equação. Montei a equação, agora é só correr por abraço, né? Resolver a equação e já era. Beleza, beleza, já foi, temos mapa mental. Regra de 3 simples. E aí, gente, olha, nós vimos que depois que a gente faz a análise, se a gente descobre que uma grandeza é diretamente proporcional, é porque se aumenta uma grandeza, a outra também aumenta. Se diminui, isso mesmo, vai ter que diminuir a outra também. Aí como que a gente faz? Se é diretamente proporcional, se isso acontece, a gente multiplica cruzado. Olha que legal. E se for inversamente proporcionais? É o seguinte, quando você vê analisar que é inversamente proporcional, você multiplica em linha. Como assim? Olha, se uma grandeza sobe, a outra desce, ou vice-versa. Quer dizer o quê? Sobe se uma aumenta e a outra diminui, é inversamente, aí você multiplica em linha. E aqui a gente tem um exemplo. Tem um exemplo aqui de grandeza diretamente proporcional. Certo? Olha só, esse exemplo aqui fala de João. João consegue azulejar uma área de 12 metros quadrados em 3 horas. João foi contratado para azulejar uma área de 60. Tá vendo, gente? Aumentou a área. Era 12, passou para 60. Grandeza subiu. E o tempo? Agora, claro, gente, aumentou a área, então vai aumentar o meu tempo de serviço. Então, subiu também a grandeza. Tempo. E aí você multiplica cruzado e acha o tempo em horas. Certinho, certinho, gente. Mapa mental foi esse mapa mental muito legal, que ele trouxe até um exemplo, né, gente? Então vai anotando, faça o seu mapa mental também. Isso, acabou. A nossa revisão é rapidinho, porque agora chegou a hora de você colocar a mão na massa e dizer para mim que você entendeu tudo. Isso mesmo. A gente volta já já na resolução das nossas atividades. Opa, 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 já voltei para a gente fazer. Fazer não, a gente vai corrigir, né, gente? Porque vocês já fizeram. Já fizeram? Isso mesmo. Não diga assim, diga porque agora chegou a hora de a gente corrigir. Bora lá, então, na telinha, corrigir as nossas atividades de sala. Então, chegou a hora de você tirar a dúvida. Se teve dúvida, vamos tirar nos exercícios. Vamos fazer as correções? Bora lá para o nosso primeiro exercício. O mapa a seguir mostra a distância entre duas cidades do Rio Grande do Sul, Pelotas a Canguçu.
Sabendo que no desenho essa medida vale 4, centímetro e a escala é usada de 1 para 1.150.000, calcule a distância real entre essas duas cidades. Então vamos analisar a questão, desenhar a nossa tabela e fazer as anotações aí das grandezas envolvidas. Bora lá? Então, vou desenhar aqui nesse canto uma tabelinha. Vou colocar as medidas no desenho e a medida real. Medida no desenho e a medida real. Vamos lá? Qual é a escala aqui? 1 para 1.150.000. Então, eu vou colocar isso, que no desenho, 1 centímetro no desenho é equivalente a isso mesmo. Esse valor aqui é enorme, 150, 1.150.000. Medida real, 4,5 centímetros no desenho. Como eu quero a medida real aqui, eu quero o meu x. Meu x está embaixo da grandeza ali. Real, medida na realidade. Então, esses exemplos são de exemplos de grandeza diretamente proporcional, né? Escala. Então, a gente vai multiplicar cruzado. Multiplicando cruzado, a gente tem x, 1 vezes x, 1x. Eu vou colocar bonitinho aqui, gente, para ficar 1 está para 4,5, assim como está para x. Multiplicando cruzado, e aí eu já tenho x vezes 1 é x, e esse valor vezes 4,5, 1.150.000 vezes 4,5, vai dar 5.175.000 centímetros, né? Isso mesmo. E se eu quiser dividir, fazer uma divisão para encontrar em metros, eu corto aqui 2 zeros. Se eu cortar 2 zeros, eu vou ficar com quantos metros? Isso mesmo. Cortando 2 zeros, eu vou ficar com... Se eu quero a resposta em metros, então fico com 750 metros. E se eu quiser a resposta em quilômetro? Que legal, olha como que eu posso fazer. É só dividir por 1.000. Se eu dividir por 1.000, eu vou ficar com 51,75 km. Pronto, respondida a nossa questão número 1. Vamos dar um check aqui? Marca texto. Já foi. Questão número 1. Questão número 2. Vamos lá, diretor aqui, né? Check, já foi? Aí. Questão número 2. Durante um naufrágio, os sobreviventes dividiram a comida que lhes sobrou em partes iguais. Sabendo que a quantidade de comida duraria 9 dias para os 12 náufragos, caso fossem encontrados mais 4 sobreviventes e a comida fosse redistribuída, a quantidade de dias aproximadamente que ela duraria seria letra A, 2, 4, 5, 6 ou 8 dias. Então vamos montar a nossa tabela? Vamos montar a tabela. Eu vou colocar a quantidade de de náufragos, né? Sobreviventes. Quero falar em trabalhadores, né? A quantidade de comidas duraria para 9 dias. Então, eu tenho pessoas
envolvidas e eu tenho dias de duração. O exercício está dizendo, gente, que a comida aqui dá 9 dias para quantas pessoas? 12. 9 dias para 12 pessoas. Caso fosse encontrado mais 4 sobreviventes, agora não tenho mais 12 pessoas. Mais 4 eu vou ficar com 16 pessoas. Se eu ficar com 16 pessoas aqui, eu vou aumentar a minha quantidade de pessoas. Com certeza, isso mesmo. Quanto tempo vai dar minha comida aqui agora com 16? Aumentou mais gente. Aqui aumentou mais 4, então ficaram 16 pessoas. São pessoas, mais pessoas comendo, então aumentou minha grandeza. Pessoas. E aí vai diminuir minha quantidade de dias. Vamos multiplicar aqui? Vamos multiplicar aqui em linha, né? Porque é inversamente proporcional. Multiplicando em linha, a gente tem, ó, 16 vezes x, 16x. 12 vezes 9 dá 108. Dividido 108 por 16, nós ficamos com 6,75. 6,75. E então isso aqui é aproximadamente quantos dias? Então a gente tem como marcar a resposta aqui. Um dia mais próximo da nossa resposta aqui é isso mesmo, letra D. 6 dias. Certo, certo? Beleza, mais uma questão. Então vamos dar um check aqui na questão número 2. Questão número 3. Uma indústria utiliza como matéria-prima principal a cana-de-açúcar em suas produções. Entre os produtos derivados da cana-de-açúcar está o açúcar, utilizado com frequência em nossa alimentação. Com 1 tonelada de cana-de-açúcar, a produção aproximadamente de 128 quilos de açúcar. A produção é de aproximadamente, olha só, já vai anotando os dados. Então, com 1 tonelada de cana-de-açúcar, você aproveita aí, você faz 128 quilos de açúcar. Qual é a quantidade de cana-de-açúcar necessária para produzir 448 quilos de açúcar? Então, vamos colocar aí as grandezas envolvidas. Bora lá, as grandezas envolvidas que eu tenho é cana-de-açúcar em toneladas. Cana-de-açúcar. E o que mais? Cana-de-açúcar e açúcar produzido. Açúcar produzido em quilos. 1 tonelada. 1 tonelada, ela faz quanto, gente? Olha aqui, vamos colocar 128. Isso, ó. Já vamos anotando embaixo certinho as grandezas. Quantas canas de açúcar, né? Então, o meu X está embaixo de cana de açúcar, seriam necessários para produzir 448 quilos de açúcar. Beleza, beleza. Então, exemplo de grandezas diretamente proporcionais, né? Então, é só multiplicar cruzado aqui. Então, eu tenho x vezes 128, eu tenho 128x, que é igual a 448. Agora eu vou dividir 448 dividido por 128. Isso aqui é igual a 3,5 toneladas. Letra D. Check.
Questão número 3 já foi também. Questão número 4. Questão número 4 é uma questão do Enem, né? Então, vem, se liga no Enem. E a nossa questão do Enem está voltada aqui para a pandemia da Covid-19. Olha só, uma confecção se dedicou à fabricação de máscaras de tecido. Quando a confecção tinha 8 funcionários, o total de máscaras produzidas diariamente era 184 máscaras. Com o objetivo de atingir uma produção de 506 máscaras diárias, quantos funcionários, no mínimo, devem ser contratados a mais? Vamos montar a tabelinha e vamos anotar as grandezas envolvidas. As grandezas aqui são funcionários e quantidade de máscaras, né? Funcionários, máscaras. Oito funcionários. Total de máscaras, 8 com 8 funcionários. Quantas máscaras? Isso mesmo, 184. 506 máscaras. Vou aumentar a quantidade de máscaras. Então, eu tenho que aumentar a minha quantidade. Quantos funcionários vão ter? X. E aí é o clássico de diretamente proporcional multiplica cruzado. Então, 184 vezes x, eu tenho 184x. 5 vezes 506, 8 vezes 506, né? Desculpa. É 4.048. Vou dividir agora 4.048 por 184. E aí a gente vai ficar com 22. A minha resposta aqui é 22. 22. Gente, mas olha, presta atenção, olha. O nosso problema aqui, ele encontrou o meu x igual a 22. Então, eu preciso de 22 funcionários. Mas eu já tinha quanto? Eu tinha 8, né? Eu preciso de 22 funcionários? Isso mesmo. Então, quantos devem ser contratados? Eram 8. Então, é só subtrair. 22 menos 8. Eu vou precisar de 14 funcionários. Então, a nossa resposta aqui, olha que legal. Cuidado para não marcar falta de atenção, né? Aí a gente precisa marcar a resposta correta, que é 14. Certinho, certinho? Ok, com isso a gente pode dar um check também aqui na questão número 4. Questão 4, check, já foi. Então, com isso, a gente vai encerrando. Opa, mas ainda temos a resposta do nosso Brincando com os Números, né? A gente finaliza aqui, a gente finaliza com o nosso Brincando com os Números. Vamos lá? Nosso Brincando com os Números era o seguinte, na telinha, bora lá? Uma maçã custa 40 centavos, uma banana, 60 centavos e uma toranja, 60 centavos. Quanto custa uma pera? Olha, de tanta fruta aí, ele perguntou da pera. Gente, o que tem a ver aí com a pera? Essas informações. Uma toranja, nem sei que é toranja, não sei nem se é fruta toranja, nunca vi falar de toranja. Mas quanto custa uma pera? A nossa charada aí, a gente tinha que descobrir aí, ó, no enunciado. Olha só, você precisa contar as vogais e multiplicar por 20 centavos. Maçã, 2 vogais. Então, 20 centavos vezes 2, 40. Banana tem 3 vogais. Multiplicado por 20 centavos, ficou com 60 centavos. A toranja tem 3 vogais, também tem 60 centavos. E a pera, com 2 vogais, multiplicando por 20 centavos,
40 centavos era a nossa resposta aí da charada, desse enigma aí, que estava no texto. Gente, a gente vai ficando por aqui. Na próxima aula tem mais, a gente se encontra. Tchau, gente!